a minha vida? Quantos querem saber? Vai comigo, Romanos, capítulo 14, versículo 20 ao 23. Versão revista e atualizada. Já vou começar a ler. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aqui está um mistério, aqui está uma explicação bíblica. Tem muitas coisas, eles estavam falando de comer. Tem muitas coisas que você deve entender que é para você, é para a tua casa, é para o teu particular, e não é às vezes para o irmão que está do seu lado. Talvez se você falar algumas coisas que você acredita que não é pecado, essa pessoa que está do seu lado pode se escandalizar, e o tema ia por esse assunto. Então, se tu tem fé que algumas coisas você pode fazer e não é pecado, guarda para ti. Guarda esse versículo para a tua vida. Por isso que tem certos assuntos, tem certas coisas que às vezes um irmão anda em uma revelação e ele anda firme, em paz, cheio do Espírito Santo, e o outro olha de lado e diz assim: ó, ir para a praia é pecado, eu nunca vou ir para a praia. Ok, é a fé dele, é o entendimento dele. E talvez você vai estar numa beira-mar, glorificando a Deus, com a tua família, sendo abençoado, né? Tranquilo, ali. Agora esse tema permeia a nossa mente, e talvez tem questões que você traz aí no teu coração, que para você é pecado, para você é errado. E Deus falou comigo hoje de manhã, quando eu acordei, sobre esta pregação. Agora vamos ao começo e descobrir algumas coisas. Acredito que as primeiras páginas da Bíblia, quais as páginas? As primeiras, são de muita ajuda nesse assunto. Pastor, as primeiras páginas da Bíblia, o começo da Bíblia, Arthur, eu creio que ali há uma revelação que pode nos dirigir hoje no presente e fazer cair por terra muitas dúvidas. Quantos vão comigo? Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 31. Não dorme na pregação, tu fica junto. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso será para mantimento. Deu todo? Diga todo. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhes será para o mantimento. E mais todos os animais, só alguns ou todos? Todos. Pensa numa abundância. Assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã ao sexto dia. Diga amém. Todos nós sonhamos com adquirir algo, com ter algo. Pode ter aqui nesta noite alguém que não conseguiu a sua casa própria, um terreno, um campo, alguém que quer comprar um sítio, uma chácara, ou alguém aqui que mora de aluguel. Por que mora de aluguel? Porque aquele espaço não lhe pertence e a pessoa aloca.
Eu estou só trazendo uma ideia dos dias de hoje. Agora vem comigo. Adão e Eva precisavam alugar algo. Adão e Eva largaram, sendo proprietários de tudo. Diga glória a Deus. Pensa um pouco nisso. Pensa em Deus dando a Adão todo o domínio dos animais. Adão deu até nome aos animais. Tudo era sujeito a ele. Tudo estava sob o domínio dele. Por que domínio? Porque ele foi criado à imagem de Deus, e Deus domina. Você consegue imaginar prosperidade maior do que essa? Alguém consegue imaginar? Pastor, o único animalzinho que está sob meu domínio é o meu cachorrinho, e às vezes ainda ele dá uma zaquada. Mas agora tu pensa que todos os animais, todos, isso é grande ou é pequeno? Isso é grande. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a primeira coisa diante disso que eu quero te dizer, para te despertar: a prosperidade não afastou Adão e Eva de Deus. Dá glória a Deus. Esse domínio todo, essa abundância toda, não tinha que se preocupar, irmão Daniel, como que eu vou comprar comida? Estava num jardim, temperatura ambiente, tudo bem. Ele não tinha as preocupações que nós temos hoje, nenhuma, de falta de renda, falta de mantimentos, isso ou aquilo, estava tudo para ele. Mas isso não afastou eles de Deus? Não. A prosperidade não afastou Adão e Eva de Deus. Eles tinham domínio de tudo, coisas preciosas, ouro, isso tudo estava ao alcance deles, tudo que estava sobre a terra. Domínio, autoridade. Como eu falei, Adão deu nome aos animais. Você só dá nome àquilo que lhe pertence. Você só dá nome àquilo que é teu. Quem dá nome para o teu filho? É você, porque é de quem? É teu. Como Deus deu a Adão, Ele escolheu os nomes. Comida em abundância, tudo. Quando eu quero conhecer Deus ainda mais, o propósito dele, é muito bom a gente ler o começo da Escritura. Alguns cristãos acham que ter uma vida simples é ser humilde diante de Deus. Uma vez eu já recebi pessoas que disseram: nossa, o nosso pastor ensinava que nós tendo como pagar a conta da água e da luz, estava bom, está ótimo, não precisamos de mais nada, isso já está bom para nós. Eu quero ser sempre humilde. Como assim? Não, eu quero ser sempre simples, ser humilde. Isso é um erro. Por quê? Isso é um erro. Porque humildade diante de Deus e agradar a Deus é depender dele, queridos. A humildade diante de Deus, quem é uma pessoa humilde? É aquele que depende dele. Deus não olha para nós para ver se a gente é humilde ou não, se a gente tem pouco dinheiro ou muito. Humilde diante de Deus é a pessoa que depende dele. É aquela pessoa, querido, que ela começou pequeno, mas quando Deus engrandeceu, ele continua sendo humilde. É aquela pessoa que ela começou simples, mas quando ela teve muita prosperidade, e agora ela pode gozar de bons médicos, bons exames, ela vai para o joelho e diz assim: Senhor, a minha bênção vem de Ti. Eu continuo dependendo de Ti. Antes lá, quando eu dependia de ir numa UPA, ir num SUS, agora eu posso escolher o especialista. Mas eu quero te dizer, Senhor, eu te dou graça por tudo.
Eu vou até orar por esse médico aí, diz que ele é muito bom, a consulta é R$1.000, mas eu quero te dizer, Deus, se não abençoar, daqui a pouco ele se atrapalha, o diabo toma ele, me dá uma receita errada, ainda vai. Tu continua sempre dependendo de Deus. Isso é humildade. Humildade não é você se desfazer dos seus bens, todos eles. Agora eu vou virar humilde. Não, a prosperidade não afastou Adão e Eva de Deus. Se fosse afastar Adão e Eva de Deus, a prosperidade, o bem-estar, as preciosidades que estavam sobre a terra, que eles tinham domínio, Deus não tinha dado. Quantos estão entendendo? Alguns pensam que a sua miséria agrada a Deus, por isso eles ficam muitos anos não crendo que Deus tem prosperidade para eles. Humildade é depender de Deus em tudo. Às vezes tem algumas crenças religiosas que levam até a pessoa a se glorificar naquilo que ela está enfrentando. Algumas crenças que levam a pessoa a achar que elas têm que viver daquela maneira para agradar a Deus. E eu volto a repetir: agradar a Deus é ter o coração na presença. Deus quer o melhor para a tua vida. Quem é pai e mãe aí? Me diz uma coisa: tu quer ver os teus filhos na miséria? Tu quer ver os teus filhos na pobreza? É esse o teu desejo para os teus filhos? Ou tu quer ver os teus filhos bem? Sim ou não? Tu quer ver os teus filhos bem? Tu quer que eles tenham uma casa digna? Tu quer que eles tenham um trabalho digno? Tu quer que eles vão bem? Tu quer que eles prosperem em todas as áreas? Quantos são pais que oram pelos seus filhos assim? Agora nós que somos falhos temos esse desejo, quanto mais o Senhor. Por isso que quando Ele formou Adão e Eva, Ele deu tudo para eles. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia. Agora, claro, se você não vigiar, a prosperidade pode se afastar de Deus. Se você era humilde, você, pastor, eu vim para a igreja, nossa, quando eu ganhava R$1.000 eu dizimava. Agora quando o meu dízimo virou 10.000, eu não dizimei. Alguma coisa está errada? O teu coração se perdeu em algum momento. Quando o Senhor pôs na tua mão, a tua mente entrou em conflito. E aí nós temos que continuar com humildade, crendo, abençoados pelo Senhor, confiando nele. Quando nós temos muito na nossa mão, isso sim pode se tornar um perigo. Mas por quê? Porque o nosso coração deixou de depender de Deus. Por isso que eu creio, e eu já ouvi isso, o dízimo ele é como um termômetro. O dízimo é algo que vai nos ajudar sempre a ver como está o nosso coração, como está a nossa vida. Quando nós começamos pequeno, e o Senhor vai nos colocando sobre muito, 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 e como nós vamos agir? Nós vamos continuar dependendo dEle? Nós vamos continuar confiando nele? Talvez hoje aqui eu falo para alguém que você está começando a sua vida. Você está começando, mas daqui a pouco, se Deus com o passar dos anos multiplicar o que você tem por 5, por 10, por 15, por 20, como vai ficar teu coração? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Será que você está pronto para Deus enviar a bênção para a tua mão? Eu já vi pessoas dizerem que estavam prontas e não estavam. Isso mexe com a mente do homem, isso mexe com a mente da pessoa. Eu já vi muitos se perderem por isso. Diga: Deus, guarda meu coração. Segunda coisa, ter saúde, ser livre de doenças e enfermidades, não afastou Adão e Eva de Deus. Sabia que Adão e Eva não ficavam doentes? Adão e Eva não ficavam doentes? Eles não tinham nenhum problema emocional, eles não tinham nenhum problema na mente.
Eles não tinham dor de barriga, o câncer não chegava neles. Era impossível Adão e Eva ficar doentes. Eles não tinham dor de cabeça, nada disso, porque eles viviam na perfeita vontade de Deus. Ter uma vida saudável não afastou eles de Deus. Eu estou te levando a pensar nessa noite. Quantos estão comigo? Mas por que você está falando isso? Porque eu já ouvi tantas coisas, que quanto mais doente você ficar, algumas religiões tratam que você está agradando a Deus. Você já viu pessoas ficarem com dúvidas, Arthur, de pedir sua cura para Deus ou não? Eu já vi várias, você também já viu? Você já conheceu alguém que ficou com dúvida de pedir a cura para Deus, porque foi ensinada que aquilo que ela estava passando era um karma, era algo de outra vida, era algo que ela tinha que sofrer e passar nessa vida, e ela nunca conseguiu dizer para Deus: me livra disso, porque foi ensinada que aquilo ela tinha que carregar o resto da vida. Só eu escutei isso ou alguém mais? Mas biblicamente, a saúde de Adão e Eva não afastou eles de Deus. Não afastou. Saúde é um presente de Deus. Diga: saúde é um presente de Deus. Se você pensar bem, a doença, a enfermidade, as dores causam um atraso em nossa vida. Eu sei quantas vezes eu já tive um problema ou outro para a semana. É ou não é? Estou certo ou não? É assim, atrasa, a gente fica mal, ficamos muito tempo envolvidos nela e não conseguimos fazer muita coisa. Então, como eu olho essa parte? Nós cremos que Jesus fazia a vontade de Deus, sim ou não? E Ele curou todos os doentes, porque Deus deu saúde para Adão e Eva, e o tempo que eles estavam são, a saúde não afastou eles de Deus. E Jesus veio muito tempo depois e começou a curar todos os doentes. Tu não acha uma pessoa na Bíblia que Jesus jogou enfermidade, Jesus jogou doença, Jesus jogou praga? Nenhuma. Todos os doentes que o Senhor Jesus encontrou, Ele curou, impondo as mãos. Diga aleluia. O que eu faço então, pastor? Simples. Se Deus te curou, use a sua saúde, use a sua vida para servir a Deus, para servir o próximo, para glorificar a Deus com a sua vida. Se você foi curado, permaneça na presença de Jesus. Se você recebeu a tua cura, recebeu o teu milagre, que isso não seja motivo do teu afastamento da igreja, do teu afastamento da presença. Diga: Deus me curou e eu vou ficar servindo a Deus. Porque a saúde, os milagres não podem ser motivo de me afastar da presença do Espírito Santo. Fica servindo a Deus. Ah, pastor, mas isso aí, sabe que eu estou sofrendo uma libertação nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Porque há pessoas aqui que nunca conseguiram orar, tinham desejo: ah, eu queria tanto aquele automóvel. Mas ore e peça a Deus. Uma vez eu encontrei uma irmã que ela disse assim: pastor, eu nunca pedi para Deus prosperidade. A única coisa que eu peço para Deus é saúde, porque o resto eu corro atrás. Tu está errada. Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Consagra, peça ao Senhor a bênção. As bênçãos e a misericórdia do Senhor me seguirão. O Senhor vai estar na minha casa, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar a minha plantação. Qual é a tua plantação? É aquilo que você trabalha. Envia chuva seródia, temporã, as chuvas que vêm fora de época só para abençoar o povo. Pode se libertar nessa noite.
e saúde também, tu vai encontrar pessoas que tu vai orar. Tem pessoas que não querem oração, porque acham que elas não são dignas de ser curadas. Eu já encontrei pessoas assim. É a religiosidade. Agora esse tema é interessante. Isso pega mais um pouco. A formosura não afastou Adão e Eva de Deus. Agora uns vão dizer, o pastor está doido. Não, Arthur, mas tu não pensou isso, né, Arthur? Não, é discípulo, né? A formosura não afastou Adão e Eva de Deus. O pastor endoidou agora. Isso não está na Bíblia. Eu sei que não está na Bíblia, amado. A Bíblia não descreve a aparência física de Adão e Eva, mas podemos tentar descobrir de uma maneira indireta, a partir do texto. Qual você acha que era a aparência de Adão e Eva? Meu revelamento, eu acredito que eles foram os seres humanos, isso não está na Bíblia, conjecturando, ok? Eu acredito que eles foram os seres humanos mais belos que já existiram até hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher eles criou. Eu não acredito que eles eram feios, sem formosura. Alguém acredita? Não. E também Gênesis 1, 31 diz: Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Isso é uma conjectura bíblica. Mas por que você está fazendo isso? Eu acredito que eles não eram sem formosura. Pastor, eu sei onde tu quer chegar. Quantos entenderam? Tem umas coisas doidas aí, né? Tem, né? Tem umas coisas doidas. Então, gente, porque a formosura nunca foi escondida na Bíblia Sagrada. Os homens de boa aparência, as mulheres formosas, está relatado na Bíblia. E nunca isso biblicamente, presta atenção, nunca isso biblicamente foi tratado como tema de pecado. Nunca isso biblicamente foi tratado como tema de pecado. Não. Isso não afastou também Adão e Eva de Deus. Por que eu estou te falando isso? Para você ser liberta, para você ser liberto. Porque a religiosidade diz, às vezes é quase inconsciente, que você não pode cuidar de você, da sua aparência. A religiosidade quer dominar você. Ela quer botar regra no seu cabelo, na sua roupa. Posso falar ou não? Ela quer dizer como você tem que se vestir. Ok? Se vestir prudentemente. Agora tu não pode cuidar disso ou daquilo em seu corpo, porque é errado, é pecado. Não toqueis, não manuseeis. Isso não pode. Religiosidade. Tem alguém compreendendo? Tem alguém compreendendo? Tem gente que acha que tudo é pecado. Que tudo é pecado. Se você não quer pintar o teu cabelo, não pinta. Mas se tem um umas irmãs que pintam o cabelo, qual o problema?
Eu já ouvi tantas pessoas dizer que não entraram na igreja antigamente porque ia ter que mudar todo o seu exterior. Já encontraram histórias assim? Sabe, às vezes as pessoas vivem como: quanto mais desleixado eu ser, mais eu estou agradando a Deus. Quanto menos eu cuidar de mim, mais eu estou agradando a Deus. Tem gente que acha que tudo é errado. Uma irmã saiu da cabeleireira e julga a irmã. A irmã botou botox e julga a irmã. Eles falam. A irmã fez cirurgia, eles falam também. Eu acho que tem uns com inveja, né? É pecado, pastor? Eu acredito que não. Eu creio que não. Agora, se para ti é pecado, não faz. Cada um anda na sua consciência. Cada um anda conforme a sua fé. Mas eu creio que você cuidar de você, da sua aparência, cuidar da sua saúde, isso não é errado, amado. Você pode fazer isso com liberdade. Você pode fazer isso de uma maneira sóbria. Quantos podem dizer amém? Aqui na igreja é tranquilo, é bênção. É, pastor, eu já vi a pastora na academia. Claro, sou bobo, só posso ter uma mulher, vou cuidar, né? Irmão, eu só posso ter uma mulher, então, né? Só vou ter uma esposa o resto da minha vida. Ela só vai ter um marido o resto da vida. Então nós temos que cuidar um do outro, né? Ah, que eu já vi a pastora na academia, pecado. Ai, que o pastor estava correndo na rua, passei, estava correndo. Eu dormi. Eu passei essa fase, né? A mente religiosa. Cadê os esposos aqui? Cuida da tua esposa, varão. Dá glória a Deus, cuida da tua esposa, né? Quer se a mulher se ajeite, mas não libera nem 200 pila para gastar no cabeleireiro, aí não dá. Aí não dá, libera, abre a mão, né? Abre a mão um pouquinho ali, né? Tá te pedindo um botox aí para não enrugar mais a testa, e tu fica ali. Libera 800 pila em 10 vezes o cartão, 80 pila. Não, mas tem uns de 60, uns 600 aí, mais barato. Dá uma liberada. Investe aí, investe. Mas cadê as varoas? Investe, varoa. Investe aí nesse homem, né? Investe no varão aí. Amém, amém. Investe, cuida, com amor, vai dando uns toques, vai cuidando desse homem. Agora, estou quase no fim, deixa eu ver. Comecei, meu Deus do céu. A quarta coisa, agora essas coisas não afastaram eles de Deus. Essas coisas todas não afastaram eles de Deus. O que afastou Adão e Eva de Deus? Está aqui. O que realmente pode afastar de Deus? O que a Bíblia fala que foi muito claro? Quantos querem saber? Gênesis 2,16. Tudo que eles viveram até aqui não afastou eles de Deus. Essas coisas que eu te passei não afastou eles de Deus. Agora isso aqui que nós vamos ler afastou. Aqui está o ponto. Gênesis capítulo 2, versículo 16. De toda árvore dos jardins comerás livremente, mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E o que aconteceu? Deus deu uma ordem. Mas o que a serpente veio
e ela ataca exatamente nisso. Gênesis 3:1, vai rápido aí, mídia. Gênesis 3:1, a serpente vem e se aproxima e diz: foi assim que Deus disse? O que derrubou Adão e Eva? O que derrubou Adão e Eva? O ponto vital da queda foi que eles duvidaram da palavra de Deus. Isso derrubou Adão e Eva. Eles duvidaram da palavra de Deus. Deus deu uma ordem, Deus lançou o mandamento, Deus lançou algo para eles fazer. Eles sabiam que eles não podiam comer daquilo. Sabe, querido, e esse foi o ponto vital, porque toda a queda começa quando a palavra de Deus deixa de ser autoridade final na minha vida e na tua vida. Quando nós começamos a andar ouvindo a serpente, ouvindo o diabo, e nós deixamos de acreditar que a Bíblia Sagrada e pontos da palavra, toda a palavra de Deus é autoridade para a minha vida e ponto final. Isso pode te afastar de Deus. Isso pode te afastar de Deus. Agora, se você prosperar, se você ter saúde, se você ter bem-estar, e você guardar a palavra de Deus, você amar a pessoa que você casou, amar a tua família, cuidar, zelar, isso não vai te afastar de Deus, meu amigo, minha amiga. O que vai te afastar de Deus é deixar a palavra. Porque se você conquistar muitas coisas, continua observando os mandamentos de Deus, continua observando a palavra de Deus, continua Deus te encontrando no teu secreto, como falou o profeta Lu, um secreto na tua casa. Pastor, eu não tenho mais tempo de orar, por quê? Porque agora eu sou um grande empresário. Deu problema. Daqui a pouco Deus tira tudo aí, tu vai ter tempo, né? E sabe de uma coisa? Presta atenção nisso. Deus nunca porá nada na tua mão que vai lhe afastar dele. Se esse casamento está te afastando de Deus, não era essa mulher nem esse homem para a tua vida. Se essa empresa está te afastando de Deus, não era para ti esse negócio. Se esse lugar a qual tu está fazendo e papapá, agora tu não tem mais nada, tu não tem mais tempo de Deus, redobre a tua atenção, redobre a tua atenção e volta para o começo, volta para a origem, lembra do lugar a qual aconteceu a queda, volta, corrige o plumo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. As crianças. Diga: eu não quero uma vida religiosa para mim. Aqui não é uma igreja religiosa, amado. Não é. Se tu quer alguma igreja religiosa para congregar, eu te indico várias. Aqui não é. Mas nós amamos o Espírito Santo. Nós amamos a presença. E há sinais, milagres, maravilhas e demônios sendo expulsos. Porque Jesus nos ensinou a viver uma vida leve. Uma vida leve. Uma vida sem jugo, sem peso. Porque Jesus disse que o jugo dele, o fardo dele é leve. A religiosidade, ela diz para o pássaro: voar é pecado. A religiosidade, ela ensina o pássaro: voar é pecado. Não voe, não voe, fique parado. Tu não pode voar, fica aí. Se tu bater as asas é pecado, se tu voar é pecado. Só que Deus deu asas para voar. Deus deu os céus para os pássaros voarem, rasgarem o céu na liberdade para estar por cima. Aleluia. Diga: eu quero ver como Deus vê. Eu quero viver como Deus quer que eu viva. Alguém pode gritar aleluia aí? Alguém quer escolher viver o melhor de Deus? Diga: eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou começar a provar
vendo o melhor de Deus na minha casa, na minha família. Aleluia. Tem pais tão religiosos que quando os filhos crescem, eles casam mesmo sem não gostar, porque eles querem sair de casa, porque eles não aguentavam mais o jugo dentro de casa. Tem pais tão religiosos, que nem o Denar disse. Uma vez eu cheguei numa casa para orar, e o cara disse: aqui nós só oramos de joelho. O Denar disse: mas eu não vou tirar os joelhos para orar. Os joelhos vão continuar no meu lugar aqui, eu não vou tirar o joelho para orar. Não, se não orar ajoelhado, Deus não responde. Tu é religioso. Eu posso orar no banho, eu posso orar em pé, eu posso orar deitado, eu posso orar rolando, eu posso orar tirado do chão, e eu também posso orar de joelho, porque Deus responde a oração. Tem que tirar a religiosidade da cabeça. Mais uma que esses dias, essa eu demorei. Esses tempos atrás, essa eu demorei. Talvez alguém vai se encaixar aqui, tá? Hein, profeta Lu? Essa eu demorei. Você ora, a tua oração já está no automático? Ah, mas pastor, tu conhece o Espírito Santo? Sim, eu conheço. E há um tempo atrás a minha oração estava no automático. Outra, você ora por culpa ou porque tu ama a Deus? Quando tu vai orar, não, se tu não orar, tu fica com culpa. Então você está orando para ser tirado dessa culpa? Está orando errado, meu irmão. Tu tem que orar por amor, tem que orar por prazer. Tu tem que ir lá para a oração, não é por culpa. Ai, Deus vai me castigar se eu não orar. É culpa. E às vezes daqui a pouco tu está vivendo uma vida que tu não sabe mais se tu está orando para vencer uma culpa de dentro de ti, ou tu está orando pelo prazer de se relacionar na comunhão com Deus. Eu já passei por isso, querido. Deus puxou meu freio, Deus me tirou disso. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha o hábito de orar de manhã. Eu disse: meu Deus do céu, não vou orar de manhã mais. Não vou mais orar de manhã, agora eu vou orar de tarde. Rapaz, eu vi, não, eu estou orando de manhã, no automático, e esses dias eu não orei, e eu me esqueci, eu voltei por orar, mas isso é culpa. Não. E eu olhei um podcast bom naquele dia, o cara disse no alvo. Eu disse: Jesus amado, amanhã eu não vou orar de manhã. Amanhã eu não oro de manhã. Deus, eu não vou orar de manhã, que igual eu oro esses tempos, eu não vou orar. Amanhã eu vou orar diferente. Pensa na luta. Não? Pensa na luta. Jesus amado, levantei e fui. Senhor, eu te dou graça, aleluia. Vou seguir meu dia, te amo, Jesus. Fiz tudo diferente. Eu disse: meu Deus do céu. Eu continuei buscando a Deus, eu continuei sentindo a presença de Deus, só que eu fiz diferente. Deus queria me tirar de um hábito religioso que eu estava, mas não foi fácil, porque naqueles dias de manhã era um negócio assim. Eu disse: meu Deus do céu, e agora? Para mudar aquilo. E agora como é que tu faz, pastor? Agora eu deixo o Espírito me guiar. Pastor, que horário que tu ora? Eu não tenho mais horário, meu irmão. Qual horário que tu ora? Não tenho mais horário. Como é que tu faz, pastor? Cada dia é uma novidade, cada dia de um jeito. Às vezes de manhã eu não consegui orar, não tenho culpa, porque eu sei que eu posso andar pensando em Deus, falando com Deus, e Deus está ali também. Eu não orei de um jeito tradicional que eu estava acostumado. Tá, e que hora tu vai orar? Não sei. Sabe, às vezes em algum dia eu tenho um tempo maravilhoso com Deus, uma qualidade assim, tremenda. Às vezes no outro dia não foi.
Fui engolido pelo tempo, fui engolido pela família. A família é bom, né? As filhas. A obra agora. Jesus não conseguia, tanto WhatsApp, tanta coisa. Mas sabe, eu não perdi a comunhão com Deus. Deus está falando com alguém? Deus está falando com alguém? Aí eu acostumei, pastor, só orar de joelho. Se tu orar em pé, tu vai ficar com culpa? Tu vai ter que vencer essa religiosidade que foi colocada diante de ti. Gente, a nossa carne, ela é inclinada a voltar a ser religioso. Deus não nos chamou para a escravidão, mas para a paz. Pastor, mas tu não ora de joelho dobrado? Muitas vezes, mas não é mais um costume, é um clamor, é uma oração, é uma paz. Quantos entenderam? Quantos receberam? Espírito Santo, obrigado. Arthur, tu consegue cantar um louvor para nós? Qualquer um que tu quiser. Pode ser aqueles antigos que tu gosta. Benção. Santo, eu te amo, Espírito Santo. Eu quero andar mais na tua presença. Eu quero desfrutar mais da tua presença. Nós te agradecemos, Jesus. Que as nossas orações sejam sempre sinceras. Está meu coração, Recebe. aos teus pés. Só adora, igreja. O que sou é o lugar da Só minha adore. segurança. Vem, Jesus. E ninguém pode me acusar. Me perdoaste, me achegaste à tua presença, me levantaste e hoje posso te adorar. Nós te amamos, Jesus. Segura a tua ceia aí. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, Te amo, Jesus. tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés, que aos teus pés está o meu coração. Nos ajuda nessa noite. Aos teus pés entrego o que sou. Nos ajuda nessa noite. É o lugar da minha segurança e ninguém pode me acusar. Me perdoaste, me achegaste à tua presença, me levantaste e hoje posso te adorar. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, Sinta Jesus te tocando. tão alto, que estar aos teus pés. Sinta Jesus te tocando. Estar aos teus pés. Sinta Ele te Não há tocando. lugar mais alto, Sinta Ele te tocando. tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, Mais alto. tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés.
prostrado aos teus pés, e aqui permanecerei aos teus pés, meu Cristo. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei, e aos teus pés, meu Cristo. Não há lugar mais alto, Te amo, Jesus. tão alto, Aos teus que pés. estar aos teus pés, Aos teus pés essa que noite. estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, A palavra de estar Deus aos teus pés, declara: estar enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, esse é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e nós consagramos a Ti esse cálice. Consagramos a Ti os elementos da ceia, o pão e o suco de uva. E nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Que o Senhor nos lave das nossas ofensas. Que o Senhor cure todas as nossas doenças e enfermidades. Que cada irmão, hoje na primeira Santa Ceia da Casa Nova, se estiver precisando de um milagre, de uma cura, de uma restauração, de uma perdão, que hoje seja a noite tua. Que essa enfermidade que te rodeia a tempo, deixe o teu corpo, deixe a tua mente, deixe as tuas emoções. Que você receba perdão de Deus, seja livre de todo o peso, de toda a culpa, de toda a religiosidade. Que o Senhor te abençoe, porque hoje está dizendo o Senhor para nós: estou escrevendo uma nova história. Está começando um tempo novo na tua vida. A carga dos teus ombros está sendo retirada na primeira ceia da Casa Nova, e nós vamos viver os sonhos do Espírito Santo, os sonhos de Deus. Eu quero te convidar, se você quiser, esse pão, ele é difícil de ser repartido, mas se você sentir, de dar um abraço em alguém, de cumprimentar alguém, de saudar alguém, de orar por alguém, ou até mesmo de pedir perdão para alguém, esse é o momento. Se reúna com essa pessoa, se reúne com a sua família e faz uma oração de agradecimento. Se a esposa do Arthur quiser subir no altar, pode subir. Amém. Você que está em casa, seja abençoado. Mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Eu me prostro diante
Deus está mudando a tua história. E tu és santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, 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 e tu és santo. A igreja. Aleluia. Nós já vamos encerrando o nosso culto, mas antes de encerrar, eu quero convidar, se há pessoas que ainda não tomaram a decisão de passar a congregar aqui e querem a partir desta noite dizer: nós queremos congregar nessa igreja, nós queremos pertencer a este lugar. Como é triste você encontrar pessoas que não têm um pastoreio. Então hoje é a noite. Na Santa Ceia a gente faz o convite das pessoas que querem congregar conosco. Se você já está vindo nos cultos e ainda não recebeu essa oração de membro, e você quer nesta noite dizer: eu vou congregar aqui, pastor, eu quero congregar aqui até Deus me dirigir para outro lugar, eu quero ficar com vocês. Tem alguém que está aqui hoje e quer passar a congregar conosco aqui na igreja? Levanta a mão. Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão. Se tiver alguém lá, vem à frente. Vem que nós vamos orar. Se tem mais gente, vem à frente. Pode subir aqui, vem, amigo. Um forte aplauso ao Senhor. Pode subir no altar. Pode subir. Diga aleluia, aleluia. Aleluia. Esse é um passo muito importante, porque a partir de hoje eles têm uma autoridade espiritual sobre a vida deles. A minha vida toda eu fui pastoreado e tive autoridade espiritual sobre a minha vida. Não fique sozinho. Não fique sozinho. O pessoal pode baixar um pouco o som agora, que nós já estamos indo um pouco mais tarde. Levanta as tuas mãos. Fica um passo mais à frente. Pega o óleo. Alguém pega o óleo. Correndo aqui um obreiro, pega o óleo. Levanta as mãos para eles. Perdão, a ceia está indo um pouco mais longa hoje, que nós tivemos que começar com atraso. Mas não perca a sua bênção.
10 minutos a menos a mais. Levanta as tuas mãos. Senhor, nesta noite nós oramos e nós cobrimos a vida dessas pessoas em oração, Espírito Santo. E a partir de hoje eles entram em mudança. A partir de hoje eles estão debaixo dessa autoridade ministerial, desse lugar que o Senhor nos deu. E nós colocamos essas famílias debaixo dessa unção. E a mesma unção que afetou a minha vida vai afetar a vida de vocês. Sai do chão, igreja, sai do chão, sai do chão. Festa pra Jesus. A presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo, 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 fogo. Minha vida foi transformada. E eu só tinha os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Pode encerrar a live.